Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de vocês e cada lar e cada coração. Hoje nós vamos conversar sobre uma prática muito simples, mas profundamente transformadora, tá? Nós vamos falar sobre o Evangelho no lar. Nós vamos entender suas raízes, de onde vem essa tradição tão bonita e, sobretudo, como ela se conecta diretamente com os ensinamentos do Mestre Jesus e dos primeiros cristãos lá atrás. Então, para você que tá aí, ó, a gente vai passando tempo, né? Tanta correria que tem no nosso dia a dia, não é verdade? Que por muitas vezes a gente acaba não conseguindo acompanhar o ritmo das coisas. E às vezes a gente acaba se cobrando, principalmente que nós que somos pais, ou que queremos direcionar, né, a nós mesmos, ou auxiliar outras pessoas, às vezes a gente se cobra. Por que a gente não vai tanto aos templos, né, seja de qual religião for? Mas os nossos filhos, como que a gente vai conseguir falar a linguagem com eles? Como que a gente vai conseguir, nessa época tão rápida, tão moderna, com tudo acontecendo, como que a gente vai conseguir falar mais de Jesus com eles? E uma coisa muito legal e muito interessante é o que você vai descobrir nesse conteúdo aqui, viu? Porque não era muito como nós estamos acostumados hoje na época de Jesus. Já parou para pensar que na época de Jesus não se tinha tantas facilidades, né? E não tinha tantas construções. Então é exatamente sobre essa questão que nós vamos abordar aqui hoje. Então você fica aí do outro lado, já vai se inscrevendo no canal, já se der, curte, compartilha, porque vem coisa boa aqui que dá para você agregar na sua casa, hein? Vamos juntos conhecer? Bora lá então! Bom, um dos pontos importantes, pessoal, como eu falei para vocês, é a gente entender que na época de Jesus não existia igreja como nós conhecemos nos dias de hoje. As pregações, elas aconteciam nas sinagogas, nas praças, nas estradas e, sobretudo, na casa das pessoas. Você imagina como é que era? Devia ser muito legal, né? Em todo lugar as pessoas podendo falar de Jesus. E devia ser transformador falar desse reino de Deus numa praça, em qualquer lugar. A casa, principalmente, era o local do convívio espiritual e social. Jesus, ele foi um mestre que levava a sua mensagem até as famílias, batendo as portas, entrando-se, sentando-se à mesa, partilhando o pão e oferecendo palavras de vida. Nós temos muitos exemplos marcantes na Bíblia. Então, a gente pode lembrar a casa de Simão Pedro, que está em Marcos 1, 29 ao 31, que diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Aqui nós vemos claramente Jesus não só curando, mas criando um ambiente de união, amor e espiritualidade naquele lar. Temos também um exemplo muito legal na casa de Zaqueu. Está em Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus vê Zaqueu na árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar na tua casa. Uma visita que transforma, né, completamente a vida daquele homem e de toda a sua família. Jesus era assim, simples, porém, com certeza, transformador em tudo. E ele ainda é hoje, né? Temos um outro exemplo na Bíblia que nos fala que é na casa de Marta, Maria e Lázaro. Está lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Jesus era amigo íntimo da família. Nesse lar, ele ensinava, dialogava, orientava. Foi na casa deles que Jesus ensinou a famosa lição: Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Uma lição, gente, sobre a importância de priorizar o espiritual. Isso mostra que Jesus transformava os lares em templos vivos de amor e de paz. Esse Mestre Jesus, né? E como nós precisamos transformar também o nosso lar em templo vivo de amor e de paz. As reuniões nos primeiros séculos do cristianismo, como é que será que eram? Bom,
A gente sabe que teve um período de perseguição, né, aos cristãos. Após a crucificação de Jesus, os discípulos e os primeiros cristãos continuaram a prática das reuniões nos lares. Eles não tinham igrejas. Então, os lares se tornaram espaços sagrados para oração, estudo e fortalecimento da fé. Isso, pessoal, que eu falo para vocês, não é somente falando, não estou aqui falando de religiosidade, estou falando de dados históricos, tá? Que qualquer um pode dar um acesso aí e buscar no Google, ou qualquer outra plataforma aqui em cima. E nós temos um relato bíblico dos apóstolos também, muito legal, lá no Atos dos Apóstolos, né? Lá em Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, do 46 ao 47, diz assim: E, perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão, de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Cada casa era um pequeno templo, pessoal, onde se partilhava não só o pão material, aquele físico palpável, mas o pão espiritual do Evangelho, os teus ensinamentos. Foi nesses encontros que a fé cristã cresceu e cresceu muito, se fortaleceu e daí ela se ramificou para todo o mundo. Então, uma historinha um pouco curiosa, né? Não sei se você já conhece, com certeza você já conhece, mas eu gostaria de trazer que os primeiros cristãos, eles usavam um símbolo do peixe. É verdade, era chamado de ictus, desenhado na porta ou nas pedras para identificar discretamente, é claro, né, onde se realizavam as reuniões, porque, como eu disse para vocês, houve muita perseguição aos cristãos. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a transformação que ocorreu do cristianismo, né, o cristianismo, a essência, com a Igreja Católica. No século IV, com o imperador Constantino no poder, o cristianismo ele passou a ser uma religião oficial do Império Romano. Por isso que é chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir daí, começam a ser construídas as primeiras basílicas e templos cristãos. Aos poucos, a espiritualidade que antes ela acontecia nas casas das pessoas, nos lares, ela passa a ser centralizada nos templos e construções. O contato direto das famílias com os ensinamentos, ela vai passando aos poucos, sendo substituída pela figura do padre, do bispo e da hierarquia da igreja. A Bíblia, ela passa a ser de uso exclusivo do clero. Muitas vezes é importante que nós entendamos que ela está em latim, e que isso impedia o acesso direto do povo. Mas calma lá. Isso não significa que a espiritualidade morreu, mas a prática no lar perdeu sua força. Ela foi sendo substituída pela religião que passou a ser institucionalizada. Mas tem coisas muito legais também que acontecem, porque a espiritualidade nunca para. Deus, ele sempre envia seus emissários. E lá no século XIX, o evangelho no lar começa a retornar. Com a chegada do espiritismo no século XIX, há um chamado do plano espiritual para que as famílias elas voltem a se reunir nos lares, em nome de Jesus. A prática do evangelho no lar ela é orientada nas obras de Allan Kardec, especialmente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui. A proposta é bem simples, pessoal, mas ela é bem profunda e dá muito resultado para aquele que realmente ilumina todo o ambiente da sua casa. É fácil. Você tem que escolher um dia e um horário fixo da semana. Passa-se a ler um trecho do Evangelho, ou até mesmo da Bíblia. Faz comentários sobre aquele trecho que você leu e uma reflexão. Realiza a prece, pedindo harmonia, proteção e paz para o lar e para o mundo. Gente, é o retorno da luz de Jesus dentro dos lares. Se você quer também entender um pouquinho mais sobre o Evangelho no lar, comenta aí no comentário para que eu possa, trazer um conteúdo exclusivamente falando mais detalhadamente sobre o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar, ele não é uma invenção moderna, tá, pessoal? É, na verdade, um retorno às origens, ao que Jesus fazia, ao que os primeiros cristãos faziam.
É transformador. Nossas casas, em um pedacinho do céu, um pequeno templo de luz, de amor e de paz. Bom, que possamos juntos, né, reacender essa chama em nossos lares, nossas famílias e nossos corações. Porque é tão importante que nós consigamos levar isso para as próximas gerações, porque nesse meio dessas correrias que nós estamos sendo engolidos com o tempo que está passando rápido. Muitas vezes nós não estamos conseguindo acompanhar o entendimento desses jovens que estão se fazendo. E principalmente, às vezes também, nós nunca deixamos de ser criança. Então nós também precisamos acompanhar a nossa própria espiritualidade. E fazer o Evangelho no Lar, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Vai mudar a energia, a vibração, os pensamentos, vai fortificar a sua casa. Porque isso já se fazia antes. Isso não é uma invenção moderna. Isso é algo que nós precisamos resgatar para o nosso íntimo, para o nosso lar, para a nossa convivência. Bom, pessoal, eu não quero dizer que com isso que nós não devemos ir aos templos. Não tem nada a ver. Não vamos confundir e misturar as coisas, usar o personalismo e o próprio ego. Eu estou dizendo que a prática do Evangelho no lar, ela já existia. Ela fortalece um lar. Por muitas vezes nós saímos no dia a dia, nós estamos envolvidos com várias energias, pensamentos diferentes, pessoas que nos querem bem, pessoas que nos querem um pouquinho mal. Nós estamos sujeitos também, por muitas vezes, de aprender o Evangelho do Cristo, mas por muito pouco em prática. Porque, como eu sempre reforço, é muito bonito, é muito prazeroso a gente poder falar de Deus, de Jesus para os outros. Mas quantas vezes também, se nós não olharmos para fundo de nós deixamos de lado de praticar o Evangelho mesmo. Por muitas vezes a gente já se pega, ou a gente está falando de alguém, ou a gente está brigando com alguém, ou a gente já está excessivamente já em outra energia. Isso acontece. Nós temos que olhar para o nosso interior. E nós levamos tudo isso para a nossa casa. Nós levamos tudo isso para o lugar onde nós vamos conviver com as pessoas que amamos, onde nós vamos estar com seres que fazem da nossa experiência aqui na Terra o melhor possível. É como eu disse, não é importante se você é uma família completa com todos os membros, se você de repente é uma pessoa que só vive só, isso aí é o de menos, porque todo lugar Jesus está com a gente. Mas é muito importante que nós passemos a entender que grande parte das dificuldades que nós enfrentamos na nossa casa, seja por qual for os motivos, com as pessoas, às vezes que nós estamos convivendo, é porque nós deixamos de proteger o nosso lar. Às vezes nós buscamos tanto lá o exterior e esquecemos do interior, que é o lugar onde nós vamos repousar o nosso corpo físico, para a gente poder reabastecer as nossas energias para o outro dia. Então é um lugar que a gente deve sim, a gente deve iluminar esse lar, a gente deve proteger ele. Você já imaginou? Eu fazendo, você fazendo, seu vizinho fazendo, mais pessoas fazendo, sem fim de religiosidade, gente. Vamos deixar esse pensamento de lado, vamos focar em Deus. Imagine todos nós falando desse Deus em casa. Ah, mas eu quero fazer, mas o fulano na minha casa não faz, não tem problema. Começa você sendo exemplo. Jesus era exemplo em tudo Jesus exemplificava. Jesus falava e exemplificava. Então a sua conduta, os seus exemplos, com o tempo faz com que as pessoas se aproximem. Então olha, não perca mais conteúdos como esse. Coloca nos comentários aí, eu quero saber mais sobre o Evangelho no Lar. E aí eu vou trazer um videozinho ensinando para vocês como é que eu faço na minha casa. E vocês também podem aí fazer na casa de vocês e de repente adaptar aí para o melhor convívio de vocês, tá bom? Obrigadão, ó. Fica com Deus aí. Obrigado mesmo de verdade, viu? Tudo de bom. Até o próximo conteúdo, hein? Valeu!